É muito bom estar caminhando com vocês aqui nessa jornada de estudos, né? Eu acredito que, pelo que eu percebo aqui do nosso grupo, todos que estão acompanhando aqui já entregaram a vida a Jesus, já estão numa caminhada cristã, certo? Certo. Show. Acho que Jana também, né? Tem 17 anos. Ah, bom, não. E o João, eu lembro que a gente conversou nas primeiras vezes, que você afastou um período e aí voltou com tudo, foi isso, né? Foi isso, foi isso. Cara, bonzão. E aí, o que que eu penso disso, né? Que a gente pode trazer outras pessoas. Eu acho que a gente está firmando um grupo aqui de uma galera que gosta de estudar a palavra, né? Então, se tiver alguém aí que está nessa empreitada que você conhece, ou algum amigo que está distante de Jesus e quer se juntar com uma turma boa para estudar, chama ele para participar do nosso, que, cara, eu acho que, inclusive, depois que a gente terminar isso aqui, a gente pode ir para o Provérbios ou para um outro livro maneiro que vocês acham aí, e a gente faz esse modelo que eu tenho feito aqui com alguns outros amigos que tem sido bem interessante, eu chamo de leitura compartilhada comentada, né? E a gente vai caminhando nisso, porque é a melhor coisa que a gente pode fazer, né? Tipo, a gente tá nessa caminhada cristã, a melhor coisa que a gente pode fazer é estudar a palavra de Deus, é parar para ouvir o que ele tem para dizer para gente. Então, uma das coisas que eu falo que é que a melhor escolha, a melhor vida que a gente pode viver, nessa vida, a melhor escolha que a gente pode viver é viver ao lado de Jesus. Então, existem outros caminhos, mas esse eu acredito que é um excelente caminho para a gente trilhar e talvez o melhor. Fala, Douglas, seja bem-vindo, meu brother. Opa, boa noite a todos aí. Boa noite. Boa noite. Então, estendo o convite aí, se vocês têm alguém que vocês querem, pô, acho que eu vou ter uma pessoa legal aqui, é natural, né? A gente tem muita gente lá no grupo, mas a gente tem um grupinho aqui que realmente fechou. Acho que depois que a gente terminar esse estudo, eu vou colocar um outro link, eu vou abrir um outro grupo para avançar para esse, só quem firmou mesmo no estudo para a gente caminhar e aí dar espaço para chegar a outras pessoas. Eu acho que Deus vai mandando aí gente que quer estudar e aprender mais sobre a palavra dele. Beleza? Então vamos lá, vamos para o capítulo 5. A gente vai fazer uma oração, pega a Bíblia de vocês e aí a gente já dá sequência. Deixa eu só puxar essa tela aqui para baixo. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que a gente tem de estudar a tua palavra. Hoje é terça-feira, 7 horas da noite. A Chayana, a Jana, o João, o Douglas pararam as atividades que eles estavam fazendo. Eu sei que todo mundo tem uma vida corrida, mas para a gente fazer isso que também é importante. Tem gente que trata o estudo, ou a tua palavra, ou tirar esse momento como se a gente tivesse fazendo um favor, como se fosse uma coisa meio inconveniente, quando na verdade é para ser o momento mais importante do nosso dia, mais importante da nossa vida, e a gente está feliz por poder parar e sair desse piloto automático, dessa loucura, para sentar, abrir a tua palavra, refletir um pouco e te conhecer mais. Talvez todos nós já tenhamos lido esses textos várias vezes, mas eu tenho certeza que toda vez que a gente volta para o texto, volta para a tua palavra com o coração aberto e com humildade, a gente sempre tem mais para aprender. Então, isso que a gente quer aqui, eu quero aprender com os meus amigos, todo mundo quer aprender junto e ouvindo a tua voz. Então, conduz, ó Deus, conduz essa leitura, conduz esse estudo, coloca os insights na nossa mente para que a gente entenda que esse livro ele revela a verdade eterna, ele te revela como nosso Salvador, e a gente está aqui para ficar mais próximo de ti. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então. Primeira rodada, capítulo 5. Vamos com lá. João, Douglas vai conseguir fazer a leitura com a gente também hoje? Consigo sim. Beleza, então vamos fazer João, Chayana, Douglas, Janaína e eu fecho. E aí a gente vai. Aí outra coisa, pessoal, que até queria trazer aqui para vocês, a proposta aqui do nosso grupo é uma leitura compartilhada, comentada. Então, qualquer momento, vocês tiverem algum insight, quiserem colaborar, eu vejo que às vezes vocês colocam aqui no comentário, mas pode abrir o mic, pode falar também para a gente ir trocando junto esse conhecimento, beleza?
Pode puxar aí, João. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi até Jerusalém. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque em que aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Nesta jazia grandes multidões de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porque um anjo descia de tempos em tempos agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. E estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Eu não sei se na Bíblia de vocês, o versículo 4, ele está entre colchetes, tá? Entre colchetes aí na Bíblia de vocês, está tipo assim, ou entre parênteses, está com uma referência, assim ou não? Sim. Beleza. O que acontece? Eu não sei se vocês conhecem também o Rodrigo Silva, porque está acontecendo uma parada meio estranha aqui, né? Então, tipo assim, parece que eles estavam lá, o tanque de Betesda, tem uma galera ao redor ali, esperando, e tem meio que um misticismo acontecendo, e eles acreditavam que, esperando que se movesse a água, porque descia um anjo de tempos em tempos e agitava, e o primeiro que entrasse no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. E aí, esse misticismo, ele é um pouco estranho. Em que sentido? Cara, um anjo ia lá, e aí parece um negócio meio sadomasoquista, né? Porque ele balançava, e aí tinha muita gente ali ao redor, e eles mergulhavam, e o primeiro que tocasse era o que era curado, e todos os outros não eram curados. Todos os outros não eram curados. Isso é um ponto interessante para a gente entender e analisar, primeiro entendendo a cultura da época, e depois a gente vai voltar nesse tempo. Então, eles já eram muito influenciados pela cultura grega, por mais que eles tivessem os romanos ali, mas eles eram quase que helenizados, né? Então, eles eram muito influenciados pela cultura grega. Tem um episódio que deixa isso bem claro, que é quando Jesus aparece de madrugada, e eles ficam com muito medo. Ele aparece no meio do rio lá, não é? Do lago que eles estavam, e eles ficam com muito medo porque eles acham que é um fantasma. Mas o hebreu, o judeu, ele não acredita em fantasma. A ideia de fantasma, ela é uma ideia grega muito latente na cultura grega. Até a ideia de corpo separado de alma e espírito, isso é uma parada extra bíblica, fora da cultura dos judeus, muito forte, muito presente na cultura helênica, que inclusive influenciou todo o Ocidente também. Então, muitas das coisas que a gente olha, das dicotomias que a gente tem hoje dentro da nossa sociedade, ela é afetada pela cultura dos gregos, por uma ideia platônica e tal. E muito disso, ele vai contra o que está dentro da palavra. E é interessante eles terem colocado aqui entre colchetes essa questão do que realmente acontecia, né? Não sei se vocês conhecem o doutor Rodrigo Silva, e eu acho bem interessante a explicação dele sobre esse episódio em específico, onde ele fala que já foi encontrado com alguns achados arqueológicos que vão indicar que esse movimento era um movimento que acontecia dentro do tanque de Betesda ali, um movimento natural, que fazia com que, de tempos em tempos, a água, e criou-se um mito ao redor de que, quando a água se mexia, alguma coisa sobrenatural acontecia. E, na verdade, era um elemento, inclusive, é um dos motivos de estar entre colchetes aí, essa parte do texto. Mas tinha um cara lá que acreditava nisso e via, e tinha 38 anos. E olha que loucura, a gente vai ver mais para frente o encontro que Jesus vai ter com ele em um verso muito específico que eu queria destacar. Mas vamos fazer mais uma rodada dessa leitura aqui. Versículo 6. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: Você quer ficar curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Jesus disse-lhe: Levante-se, toma o teu leito e ande.
Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado, grande sábado. Outro ponto importante. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não é lícito carregar o leito. Então, vamos direto para mais uma rodada. Pode seguir. Ele respondeu: O homem que me curou me disse: Pegue sua cama e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? Peraí, me perdi. É o 10 agora, né? 13 agora. 13. 13. E era o mais importante agora que eu ia dar uma ênfase. Então, foi uma pausa dramática fundamental. Vai. Peraí. E o que. Peraí, que me perdi. 13. 5:13. Tá. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus já havia se retirado em razão daquele local, porque estava movimentado de gente. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olhe, você foi curado. Não peque mais para que não aconteça coisa pior. Olha que loucura. O cara não sabia quem tinha curado ele. Várias coisas acontecem aqui e um ponto interessante. Primeiro, os judeus, ao invés de ficarem maravilhados, eles falam assim, não, pô, não pode, você não pode fazer isso porque é sábado. A famosa religiosidade, né? Que loucura! Então, ele fez um milagre ali e não pode porque não é porque é sábado. E o que foi curado, ele falou, cara, não sei não. Pode falar, meu brother. Então, e outra coisa também, se ele estava lá 38 anos, leproso, esperando a água se movimentar, uma pessoa qualquer apareceu para ele e mandou ele se levantar, mesmo ele não sabendo quem era. Não dá para entender essa lógica desse Exato. pensamento. E aí, dentro disso, ele está lá há 38 anos, e ele está, na hora que Jesus pega e fala para ele, e isso inclusive reforça que ele não sabia quem era Jesus, porque ele vai falar assim, eu quero, você quer ser curado? Ele fala assim, eu quero. E aí a salvação dele está na frente dele, mas ele fala assim, cara, eu até quero, mas a única via de salvação que ele enxerga é se alguém levar ele lá para dentro da água e tal. Eu falo, mas não tem ninguém. Mas não tem. E a salvação está ali na frente dele. Pode falar, amigas. Você levantou muito. Engraçado que a religiosidade deles foi um pouco seletiva, porque ao mesmo dia que Jesus curou esse homem, eles estavam trabalhando no tanque de Betesda. Então era sábado. Como é que não era lícito curar se o tanque estava funcionando? Sim. E o próprio Jesus vai criticar isso em algum outro momento. Ele vai falar assim: então quer dizer que você não pode ajudar o seu irmão lá no sábado, mas se uma ovelha cair por conta de que isso vai trazer um malefício para o teu rebanho, aí tá tudo certo você tirar a sua ovelha lá. Então ele vai fazer uma crítica ferrada e forte, né? Em relação à religiosidade, quanto isso afasta. Então, eu estou falando aqui no meio de todos nós que já entregamos a nossa vida a Cristo, e a gente sabe que muitas vezes nós já fomos feridos, e pessoas que a gente conhece hoje, amigos, já foram feridos por causa disso que não representa Jesus. Jesus atacava isso, e a gente vê isso se repetindo desde aquela época até hoje. Então, qualquer pessoa que é impedida, eu vejo muito, eu estou no meu devocional, eu estou em Lucas, e eu vejo muito que uma das coisas que deixa Jesus extremamente chateado é qualquer pessoa, seja um discípulo, seja um fariseu, que tenta impedir qualquer outra pessoa, geralmente os marginalizados, as crianças, as mulheres, ou qualquer outro grupo do que eles chamam de pecadores, chegar próximo de Jesus, ter acesso à salvação. Então, isso, para Jesus, isso é inadmissível. Né? Então, uma religiosidade que afasta, que cria um muro ao invés de criar uma ponte, é algo que Jesus combateu desde o início e deixou claro que é algo que a gente deve combater também. Mas vamos seguir. Então, aconteceu tudo isso, a gente está no verso 15, desculpa. Mas o homem retirou-se. No 15 mesmo?
Isso, é o 15. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Então, os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Jesus lhe respondeu: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho junto com ele. Por isso, os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de respeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. O que a gente vê aqui? E tem algumas coisas dentro da cultura bíblica, você vai ver, né? Acho que até falei isso acho, nos nossos primeiros encontros, que o recurso de linguagem que eles tinham era diferente do nosso. Então, a gente tem alguns recursos de linguagem dentro do português, como onomatopeia, como o próprio ponto de exclamação, que é para dar uma ênfase, algo nesse sentido. Lá eles não tinham, aqui já vai ser escrito em grego, mas é um grego com uma cabeça hebraica. Então eles vão usar muito a ironia, então a gente vai enxergar a ironia, vai enxergar a poesia, vai enxergar o que a Bíblia chama de expressão idiomática, que a gente tem que olhar para a cultura para a gente poder ter mais clareza sobre o que isso significa. Que nem, tipo, se eu for falar hoje para um cara de 2.000 anos atrás, cara, tô morto de cansado, todo mundo aqui entende. Quando a gente fala tô morto, o cara de 2.000 anos atrás não vai entender. É uma expressão idiomática nossa. Eu tô morto de cansado. E existem várias expressões idiomáticas na Bíblia. E dos recursos de linguagem que eles usam, fino e muito bonito, e João, né, vai preparar tudo isso, é a questão da ironia. Então, olha a ironia. E a ironia, não no sentido pejorativo, mas a ironia de fazer a gente parar para refletir na nossa própria vida. A ironia, onde que eu consigo enxergar a ironia aqui? Cara, a salvação estava diante do homem que estava há 38 anos. Então, João faz questão de dizer que ele estava há 38 anos. Aquele que havia curado já muitos, estava na frente dele, parou e perguntou. É muito irônico, né? Assim, você quer ser curado? O cara está há 38 anos tentando mergulhar lá, porque ele acredita que se ele mergulhar, for um dos primeiros, ele vai conseguir ser curado. E aí chega alguém e pergunta para ele. Isso é irônico. Você quer ser curado? E ele não enxerga, ele ouve, mas ele não enxerga quem é que está fazendo essa pergunta. Pode falar, meu brother. É uma coisa também que eu vejo bastante. Bom, eu leio e tento compreender que eles tinham mais obediência às palavras, aos mandamentos e menos fé. Uhum. Eles não tinham tanta fé assim, porque eles precisavam ver alguma coisa acontecer para poder crer naquilo, né? Para poder crer na palavra do Senhor. Tanto que os judeus que eram aptos na palavra não sabiam quem era Jesus. O E a que gente ele é. exato. Isso acontece, inclusive, com Nicodemos, né? E aí Jesus vai trazer essa questão de ironia quando a gente entrou na história de Nicodemos, falou assim, mas você não é mestre? Como é que você não está entendendo essas coisas? Você não é mestre? Você não entende bastante? Como é que você não está entendendo que você tem que nascer de novo? Então, você estava terminando? Pode continuar. Não, não, era isso mesmo. Era só Então, isso mesmo. e aí você não é mestre? Como é que você não está entendendo? E aí segue a ironia, né? No ponto depois, aí Jesus faz uma cura, ele faz o bem, ele faz o que ele vai responder isso em outro momento, né? Que eles vão questionar Jesus e Jesus fala, cara, Sim, sim. é lícito fazer o bem no sábado. Então, olha mais uma ironia. É sério que os caras estavam achando Está, que Jesus estava pecando? eles estavam mais querendo buscar ir contra a lei, né? Uma pessoa contra a lei do que o ato da palavra, né? Exato. E o que eu tenho entendido nessa jornada é que, por exemplo, o cara que estava aqui, o de 38 anos, que foi curado, ele não entendeu com muita clareza o que estava acontecendo ali, mas ele obedeceu a ordem de Jesus. Alguma coisa na fala de Jesus, no olhar de Jesus, e a gente sabe que Jesus ele tem um olhar diferente, e que às vezes a gente não entende tudo, ou que ele faz uma pergunta que é lógica para a gente. Aí agora ele fala assim, ele era paralítico, mas ele recebe uma ordem e sem entender ele confia.
Então ele recebe a ordem: levanta, toma o teu leito e anda. Nesse momento, ele dá o passo de fé, mesmo sem entender. E muita Será- coisa dentro da Mas nossa. será que ele compreendeu a fé? Pois é. Minha dúvida é essa, entendeu? Se ele compreendeu. Eis a questão. Para que. Agora, assim, ó, muitas vezes não é sobre compreender. Aí era esse o ponto que eu queria chegar. Mas é sobre confiar. Porque não, a gente não vai entender tudo. E isso é difícil pra gente. Eu sou bem curioso. Então eu procuro entender. Eu gosto de entender as coisas. Nossa, e às vezes Deus fala para mim, ô, você confia em mim ou não? Você confia em mim ou não? Eu tô falando para você aí. O que ele falou para Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. Porque você vai ser o pai de uma grande nação. Sai. Mas eu não tô te dizendo para onde você vai. Como você sair. Aí você vai ter uma escolha. Então, às vezes, eu percebo que nessa jornada, Deus ele vai lapidando a gente, que é pra gente, é mais sobre confiar do que sobre entender. Jó passou o livro inteiro dele sem entender, questionou a Deus sem pecar, questionar não é pecado, e no final, quando Deus começa, lá no capítulo 39, 38, perto do final do livro, quando Deus começa a responder, Deus responde fazendo mais perguntas para Jó. Onde é que você estava, Jó? Quando eu criei os céus e a terra e o firmamento. Aí entra até uma questão da soberania de Deus com amor, mas que se eu passo a entender Deus em toda a sua plenitude, e Paulo vai falar sobre isso, né? Sobre as maravilhas de Deus, o livro de Deuteronômio traz para a gente, né? Que, cara, o que foi revelado é para nós e para os nossos filhos, e o que não foi, confia. O que não foi, confia. Esse é o processo. Esse é o processo. Mas vamos avançar. Jesus explica a sua missão, tá o subtítulo aqui para mim, no versículo 19. Acho que sou eu aqui agora, né? Então lhes falou Jesus. Em verdade, uma expressão idiomática aqui, né? Em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai. Porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. E aqui até uma referência ao capítulo 1, onde João vai falar, né, que Jesus é a glória revelada do Pai. Então é isso que Jesus é. E ele explica a missão dele, cara. Eu sou a glória revelada do Pai. Você quer ver a Deus? Olha para mim. Você quer ver Deus? Olha para mim. Segue. 20. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estás lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer. Porque também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Para que todos honrem o Filho, assim como honraram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo. Então, de novo, ele está falando assim, ó, turma, presta atenção. Olha o que eu vou explicar agora para vocês. Isso depois dessa história. Então, essa explicação sobre a missão dele, falada por ele mesmo, ela é muito interessante, ela está colocada exatamente nesse momento. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Isso aqui é muito bom. Vai. Será que eu pulei um versículo ou é impressão minha? Não. É o qual agora, o 26? Isso, Era, 27. era para ser o 26, eu pulei o 25, calma aí, desculpa. Em verdade, lhes digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Dá só uma segurada aqui, porque isso aqui é uma coisa bem importante. Jesus, ele não tem o caminho, ele não tem a resposta da vida. Ele não vai mostrar a vida eterna. Ele é
ele tem, o texto diz, ó, ele tem a vida em si mesmo, ele não tem acesso à vida. Eu vou mostrar o caminho da vida. Ele é a própria vida. Quando ele vai falar um pouco mais para frente, a gente vai chegar lá, que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E aí ele vai nesse texto aqui, isso aqui era para estar em letra garrafal, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, ou seja, é a própria vida, também concedeu o Filho ter a vida em si mesmo. Então, quando a gente está com a nossa vida entregue a Cristo, a gente está nele, a gente tem vida. E ele está fazendo uma crítica, ele está explicando agora, aqueles que não entenderam da história anterior, que a gente viu, que eles estavam mortos. E eles só vão conseguir viver de verdade a vida que vale a pena se eles encontrarem e enxergarem a Jesus. E não é tipo assim, cara, cristão é tudo maluco, porque acha que fora de Jesus vai todo mundo para o inferno, não sei o quê. A vida, você pode viver, escolher viver sem Jesus. Você pode. Mas a vida só existe nele. É tipo assim, um peixe, ele pode viver fora d'água ele vai morrer. Jesus, ele é a água, nós somos o peixe. Em Jesus, nós vamos ter vida. Fora dele não existe vida. Existe o que a gente está vivendo aqui. Mas vida de verdade, só existe em Cristo. É um atributo, dentro da teologia, a gente chama isso de atributo incomunicável. Então, é algo que ele não tem como passar. Existe atributo comunicável e incomunicável. Não tem como ele passar. Só existe vida nele. É inerente à própria vida. Pode seguir, 27. 27. E dele o poder de exercer o juízo, porque é o filho do homem. Não fiquem maravilhados, desculpa, gente, não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham justos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Vocês veem que agora ele vai mesclando aqui Jesus com uma analogia para aqueles que de fato estavam mortos, e ele fala que ele é a vida, então quem vai ouvir sobre Jesus vai ter a vida, e aí ele fala sobre a ressurreição pela qual os judeus já conheciam ali, que é a ressurreição para a vida eterna. Versículo 30, pode seguir. Eu nada posso fazer por mim mesmo, assim como ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Há outro que testifica em mim, e sei que o testemunho dele dá a minha a verdadeira. Vocês mandaram mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Pode seguir mais uma rodada. João era a lâmpada que estava acesa e iluminava, e, por algum tempo, vocês quiseram se alegrar com a sua luz. Eu tenho um testemunho maior que o de João. A própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. 37. Que é o Douglas. Tá aí, Douglas? Tá. Vai, Jana. Acho que o Douglas tem alguma coisa lá. 37. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Também não tendes suas palavras, não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. 39 agora, pode ler bem devagarzinho, porque é bem importante, é o que a gente está fazendo aqui agora. 39, João. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não crerem vir a mim para terem vida. Não querem vir a mim para terem vida. Eu não recebo a honra dos homens.
42, amiga. Galera, tô dando banho no meu filho, vou dar uma pausa aqui rapidinho. Ah, tranquila, vamos seguir aqui. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me recebem. Se outro vier em seu próprio nome, vocês certamente o receberão. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem de Deus, único? Único? Isso. Não cuideis que eu vos rei acusar para outro pai. Há um que vos acusa, Moisés, que vem vós esperais. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não creem nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras? Isso. Muita coisa acontecendo aqui, aí vamos do macro para o micro, tá? Então a gente tem as duas histórias, a gente tem a história que é a cura de um paralítico, a gente tem a história de depois que acontece essa cura, como os judeus reagem a essa cura, quem eram esses judeus? Eram a galera que estava esperando o Messias. O Messias chegou na frente dele. Ninguém percebeu. Volta lá para o capítulo 1, onde o João, que já escreveu tudo isso aqui, lembra que ele selecionou, né? Ele vai falar no final do livro, muitas outras coisas fez Jesus que não caberiam em todos os livros do universo. Então, ele selecionou com qual objetivo? Para que a gente entenda que Jesus aceite, acredite que Jesus é o Filho de Deus e que, com isso, para que a gente tenha o quê? Vida em seu nome. Por quê? Porque ele é a própria vida. Ele vai falar isso. Ele vai falar assim, ó, não existe vida fora de mim. Beleza? Beleza, fechou. Eu tenho, isso é um atributo meu. Então, a vida que vale a pena, ela está em mim. Então, eu vou começar a explicar para vocês, depois que tudo isso, Jesus era bem didático, né? Então, ele era bem pedagógico. A cena estava fresca ainda nos discípulos e quem estava acompanhando ele ali. E aí, Jesus falou, aqui, quando ele começa o 19, não diz exatamente para quem Jesus falou, mas pelo contexto do que ele está falando ali, provavelmente tinha alguns judeus, dos que estavam perseguindo Jesus, tinham os discípulos, e ele vai falar assim, cara, olha o tempo que eu estou com vocês aqui, e olha o que vocês estão fazendo diante da oportunidade que está na cara de vocês. Na cara de vocês. E aí, o grande ponto desse. Ele vai falar assim: ó, olha o que vocês fizeram, né? O que vai acontecer no juízo? Vocês sabem o que vai acontecer no juízo. Então, o que precisa ser feito agora? Versículo 39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E por que tem vida eterna aqui? Por que tem vida eterna aqui nesse livro? Qual a diferença? E, de novo, né? Qual a diferença desse livro para qualquer outro livro? E a gente gosta, né, de ler bastante, a gente aprende bastante. Mas a Bíblia, ela é um livro místico que ela você vai, o que ela faz contigo? Cara, ela não é um livro místico. A Bíblia, ela só tem poder porque ela é a palavra do Deus vivo. E ele mesmo vai falar assim, ó, examinem as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna. E por que tem vida eterna nela? Porque são elas mesmas que testificam de mim. Então, o que a gente está fazendo aqui, se reunindo para estudar a Bíblia ela é um meio para um fim. Qual é o fim? Jesus. É o acesso que a gente tem, é o acesso de aprendizado que a gente tem para tentar minimamente, dentro das nossas limitações, entender o que a gente precisa para aceitar Jesus na nossa vida e encontrar a vida eterna nele. E é o que mais o diabo quer que a gente não faça hoje, é examinar as escrituras. Porque examinar é muito diferente de ler. Isso é uma outra coisa, né, que eu falo quando eu vou por aí. Assim, cara, aí eu falo para as pessoas, você devia parar de ler a Bíblia. Aí eu falo, pronto, tá doido. Parar de ler a Bíblia. Você tem que parar de ler a Bíblia. Porque a Bíblia, ela não pode ser um livro para ser só lido. Ela não pode ser para a gente passar. Ela tem que ser um livro que você tem que ser estudado. Pode falar, Douglas. Então,
Depois que eu li esse versículo, esse capítulo de João, eu entendi mais ainda que a Bíblia não é um livro de informações. É um livro que a gente tem que pegar, ler, entender, compreender, trazer para nossa vida e fazer a transformação da nossa vida, entendeu? Pegar, Exato. pegar aquilo que está nela e trazer para nossa vida, para o nosso dia a dia. Que é isso que você tá concluindo, falando, né? Exato, exato. Não tem como. E é por isso que por que ela transforma, né? Porque o Deus age em nós através do Espírito Santo. Então, quando a gente se reúne aqui, eu tenho total convicção que é pelo Espírito Santo que vocês param o que vocês estão fazendo, que eu paro o que eu estou fazendo, que vocês se programam, que eu me programo para estar aqui terça-feira às 7 horas. 7 às 8. Só o Espírito Santo. Porque o diabo não quer que a gente faça isso. Porque isso aqui, esse momento, curtinho, ele faz a gente começar a refletir sobre as coisas. Faz a gente começar a refletir sobre o que realmente vale a pena nessa vida que a gente está vivendo. É tipo como o Espírito Santo falando assim, galera, vocês se juntaram, então eu vou acordar vocês. Vou acordar vocês para o que realmente importa. A gente olha para Jesus e a gente é confrontado por Jesus, a gente vê os erros que aqueles que tiveram diante dele o Jesus de carne e osso cometeram, e a gente tem a oportunidade de não cometer. E aí Jesus vai falar para Tomé, bem-aventurado são aqueles... É para Tomé ou é para Natanael? Para um desses... Para Tomé mesmo. Você está vendo, né? Você está vendo. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então, cara, se a gente não está vendo ele em carne e osso, mas está crendo, que é o objetivo do livro de João, a gente é bem-aventurado. A gente vai ter acesso, a gente vai ter... E a gente tem hoje, dentro disso aqui, que passou por gerações, né? E hoje ainda transforma. Então, um dos pregadores que eu gosto, né? Eu vejo ele falando que quando você vai para dentro de um presídio e você vê pessoas que são verdadeiramente transformadas, elas não são transformadas pelo excelente livro de Carlos Drummond de Andrade, ou por uma excelente obra de Platão, A República, que faz a pessoa pensar e refletir. Eles são transformados pela palavra de Deus. E é o quê? É o mecanismo que Deus utilizou, dentre outros que ele poderia, e que ele utiliza também para falar com a gente, mas aqui, e quando a gente tem consciência, aí entra um ponto, né? Que é quando de fato a gente vem, e o convite que Deus faz para a gente cara, vem, examina as escrituras. Não é ler. Não que ler faz parte, porque não tem como você examinar sem ler, mas tem como você ler sem examinar. Então, ele está te chamando não somente para ler, mas para fazer o que a gente está fazendo aqui: examinar, se questionar, Debater. debater, então, analisar, entender. Então, isso que a gente está, esse momento que a gente para, ele é um gatilho onde a gente está falando assim, Jesus, dentro das nossas limitações, ninguém aqui eu não sou pastor, nem teólogo, nem nada, sou um curioso que ama Jesus, e acho que vocês também são que nem eu, curiosos que amam Jesus, mas que estão com o coração de aprendiz aqui. Então, e ele fala. E aí entra a ação do Espírito Santo, que ele vai falar, né? O próprio Jesus vai falar, quando vai falar do Consolador. Eu estou antecipando vários assuntos, né? Quando ele falar do Consolador, ele vai falar que o Consolador, que é o Espírito Santo, é aquele que convence da verdade, da justiça, do juízo. Então, aí a gente abre espaço, a gente deixa ele conduzir e ele vai trazendo. Eu não sei, dentro desse capítulo, eu não venho preparado. Eu quero falar isso, eu quero falar aquilo, porque eu prefiro deixar que o Espírito Santo guie o nosso estudo, porque ele sabe o que cada um de nós, inclusive o que eu estou precisando. E a palavra de Deus, ela bate no sentido de nos encontrar dentro da nossa necessidade. Dentro da nossa necessidade. E aí ela vai encontrar cada um de vocês dentro da necessidade. Então, o mais importante que eu vejo de todo esse capítulo, e por que Jesus vai falar isso, né? Examinem as escrituras, porque julgarem nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, ele usa dentro desse contexto, mas tudo que está ao redor desse texto, que é o contexto que está ao redor desse texto, é que, e ele está falando diretamente, né, para aquele povo, mas muita coisa se aplica à minha vida e à vida de vocês. Contudo, muitas pessoas não querem vir a mim para ter vida. Jesus está falando, cara, eu sou a vida, eu tenho a vida. Mas as pessoas não querem. Isso é uma realidade.
o fato da gente frequentar uma congregação, o fato da gente ir aos cultos com regularidade, não quer dizer que a gente está encontrando a vida eterna. Quer dizer que a gente, às vezes, está acostumado a fazer isso. E aí é para eu parar para analisar. Será que eu, de fato, quero ir a Jesus? Porque, às vezes, ir a Jesus, como ele mesmo vai dizer, é abandonar o próprio eu. E dói demais. Às vezes, é desconforto. E ninguém quer desconforto. Só que é dentro do desconforto que acontece o crescimento. Em qualquer área da vida. Né? Em qualquer área da vida. Então, às vezes, é isso. E ele fala, contudo, as pessoas não querem vir. Então, quem não quer vir não tem o amor de Deus. Ele vai falar sobre João, né? Vai falar que quem está testemunhando dele nem é ele mesmo. E ele mesmo testemunha do Pai. Ele mesmo testemunha do Pai. Ele é a glória do Pai revelada. Então, assim, é como se a gente não conseguisse entender, e nunca a gente vai conseguir entender Deus na sua plenitude. Não tem como, porque ele é Deus e nós somos seres humanos. Não tem como, na nossa mente limitada, entender toda a grandiosidade de Deus. Mas para nossa salvação, a gente tem mais do que o suficiente. Assim, beleza, eu vou colocar para vocês de uma forma que vocês entendam. Eu vou enviar uma pessoa, eu vou descer para o nível de vocês. Eu vou descer para o nível de vocês porque eu amo e eu quero que vocês entendam o que vocês precisam para estarem comigo a vida eterna. Para estarem comigo a vida que realmente vale a pena ser vivida. Então, por exemplo, viver aqui, e aí eu olho para a vida de Jesus. E às vezes é muito diferente da vida que eu quero levar hoje. Eu olho para os aspectos onde Jesus viveu, o que Jesus buscava, o que ele anseiava, com quem ele andava, e às vezes é muito diferente da vida que eu quero levar, com quem eu quero andar e com o que eu quero fazer. E aí começa o conflito, né? Começa o conflito. Porque se eu quero seguir a Jesus, o convite está aí. E ele mesmo vai falar, cara, que não é moleza, não. Às vezes a gente, não sei se você já conhece o livro, indico bastante a leitura a gente pode até trazer aqui, eu tenho um outro clube do livro, que a gente estudou O Deus que Destrói Sonhos, do Rodrigo Bibo. Nossa, eu apanhei daquele livro, que não foi brincadeira, não. E Eu tô lendo outro dele aqui. o Cristão Inútil, Como se tornar um Cristão Inútil, o outro, esse eu não li. É esse aí mesmo, é esse aí mesmo. Eu não li. Eu gosto do Bibo porque ele tem humor ácido, assim, né? E ele dá uma outra visão, né? Um outro lado da. Exato. Então, aí eu indico bastante qualquer livro que ele escreve, que ele é muito bom. E isso faz a gente refletir. E às vezes é esse momento, né? Que a gente precisa refletir. Porque aí a gente começa a se questionar. Pode falar, Chay. Não, eu ia comentar que o Rodrigo Bibo é da minha cidade. Sério, cara? É do Sul, ele é do Sul, né? Você é do Sul? Realmente. Que legal. Sim, também apanhei bastante desse livro. O novo eu não comprei, mas eu quero ler também. Menina, é babado, como diz a minha esposa, é babado. Então, quando a gente entra em tudo isso, só que aí um outro ponto, né? Porque quando a gente fala, e a gente até, às vezes, eu tento me segurar em alguns, onde eu vou falar algumas coisas, porque às vezes as pessoas não têm maturidade espiritual suficiente para ouvir. Aqui eu já consigo abrir muito mais coisas. Porque aí a pessoa começa a achar, quando a gente começa a entrar nesse contexto de abandonar tudo, que aí agora a gente tem que fazer o voto de pobreza, que ninguém tem que ter nem um lampejo de felicidade aqui, que é o sofrimento, e que a vida com Jesus é isso. A vida com Jesus, eu acredito piamente que é a melhor vida que a gente pode viver. Porque quando eu olho, aí de novo, né, volta para a palavra. O que Paulo viu que fez ele largar tudo, abandonar tudo, e ainda assim falar para a gente, ó, se alegra nas tribulações, porque a glória futura, as tribulações eu não sei falar essa frase. As tribulações momentâneas não se comparam à glória do porvir. As tribulações momentâneas não se comparam à glória do porvir. Então, e aí tem outro livro que fala sobre a nova mentalidade, segundo Paulo, né? Então, onde é que Deus trabalha através do Espírito Santo? Ele trabalha aqui dentro. Porque o que é um fato? Um fato é que todos nós vamos sofrer aqui nessa terra. E isso não é ser pessimista, isso é ser realista. Só que eu posso sofrer como uma pessoa que não tem nenhuma perspectiva, ou posso sofrer como uma pessoa que acredita em Cristo e que sabe que ele está aqui e que ele falou que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo.
Então, tudo que a gente precisa, até para moldar a nossa mente, está escrito na palavra. E ele vai falar assim, ó, só que você só vai ter essa mudança se você examinar a escritura, abençoado. Se não, se você só passar por cima, isso não vai afetar a tua vida, isso não vai mudar a tua vida. E aí o próximo passo que acho que a gente vai chegar e vai aprofundar um pouco isso em alguns dos próximos capítulos, é sobre como um real encontro com Jesus leva a gente a gerar frutos. É uma consequência natural. Eu estava lendo um outro livro que era a diferença entre Paulo e Tiago, né? Porque Paulo vai falar muito sobre graça, e Tiago vai falar muito sobre obras. E vai parecer muito que eles estão se contrapondo, mas quando, na verdade, a Bíblia ela é uma mensagem só. Então, a graça, você ser salvo pela graça, e apresentar isso através das obras de salvação, dar os frutos, é o que o próprio Jesus falou. Se a gente permanecer a árvore de bons frutos, né? Ele vai amaldiçoar a figueira. Então, tem várias coisas que a gente pode falar nisso. Mas uma consequência da gente ter a nossa vida transformada por Jesus é o que a gente está fazendo aqui. É uma vontade incontrolável de falar do evangelho, de começar a dar fruto. É começar a entender o que realmente vale a pena. Qual é o papel das riquezas dentro desse processo, não é que a gente não pode ter. Então, a gente tem pessoas ricas na Bíblia, pessoas que tiveram, que financiavam o ministério de Jesus, mas como olhar para as riquezas como um recurso, e não como um fim em si mesmo. E ser abençoado, mas para que a bênção passe por nós e desague em outra pessoa, e entender que tem algo muito melhor e muito mais profundo do que isso que o mundo inteiro busca. E quando chega lá, não está satisfeito, porque percebe que não é isso que preenche. E o que realmente preenche, e aí isso é maluco, né? Tá a uma folheada de distância, a um versículo de distância, que é examinar as escrituras. Porque só o que vai preencher a gente é a vida eterna. É a única coisa. É a única certeza. Sempre vai ser assim, a gente sempre vai estar acordando e falar assim, nossa, hoje eu estou a vida inteira, a nossa vida não é linear, ela é altos e baixos. Tem dia que a gente vai estar fraco no pé, tem dia que, essa semana, na semana passada, vocês podem ter momento algum tido vontade de abandonar a fé, de abandonar Jesus. Não façam isso, não abandonem. Tem, Thiago, nossa, mas eu tenho algo que me puxa para trás, eu tenho um pecado acariciado que eu não consigo largar. Entrega isso aos pés de Jesus. É melhor a gente conseguir chegar até onde Jesus quer que a gente vá, se arrastando, do que a gente desistir. Porque esse pensamento que pode pairar em algum momento, que paira na minha cabeça em algum momento, de derrota, de que a gente não consegue, de que a gente não é digno. Tiago, quem é você para montar um grupo de estudo de Bíblia? Você não é ninguém. Realmente, eu não sou ninguém. É um ninguém que quer aprender também. Que quer aprender também. É a partir dessa atitude sua que você consegue unir pessoas do Sul para estar aqui falando da palavra de Deus. Né? É isso, e não é sobre a gente, né, mano? No final de tudo. E outra, isso tira uma ansiedade, inclusive nossa, uma ansiedade coletiva. Porque a Nossa. gente é constantemente pressionado. Cara, você tem X idade, você já tem que ter isso, já tem que ter aquilo, e corre atrás, e corre atrás, e corre atrás, você tem que ser workaholic, você tem que trabalhar, você tem que entregar, você tem que ter um carro, você tem que ter. E aí, depois que você tem muito, Ainda continua com o vazio. ele continua com vazio. E você percebe que o que realmente. E aí é isso. Por isso que é tão difícil, às vezes, para a gente entender a graça, e é só examinando, não é nem lendo, examinando as escrituras. Eu digo para vocês, para mim é difícil, galera. Entender a graça é muito difícil. Porque a graça, ela é um jargão, né? A graça é de graça, mas ela custou muito caro. E a graça é um negócio que a gente não merece, é imerecido mesmo, é simples. A graça é simples. É você aceitar que alguém morreu no seu lugar, pagou o preço no seu lugar. E com isso você tem liberdade. A vida de Jesus é uma vida de liberdade. Eu hoje, fui um pouco antes de vir para cá, eu estava fazer um cardio, e aí quando eu voltei, tava vendo assim, tipo, caraca, às vezes a gente fica confinado, eu moro num apartamento. Às vezes fica confinado e eu trabalho em home, e às vezes eu saio para ver que o mundo é muito maior. É muito maior do que a gente confinado dentro de um quadrado. Às vezes, aqui em Brasília, o aluguel é caríssimo, imóveis são muito caros. E às vezes a gente passa a vida inteira buscando e pagando um imóvel aonde a gente vai ficar confinado. E a gente perde muitas oportunidades de entender a imensidão, de ver as cores, de estar com pessoas,
E isso é uma coisa que a vida em comunidade que o evangelho proporciona. Porque à medida em que eu aceito, eu ouvi essas frases esses dias e gostei. Tem o vinde, que Jesus fala, vinde a mim, todos que estão cansados, e tem o ide. Então, primeiro a gente atende o vinde de Jesus e depois a gente vai para o ide. E quando você tem uma vida dessa, cara, não tem como não ser uma vida dinâmica. Não tem como não ser uma vida cheia de aventuras, uma vida realmente com Jesus. Cara, é uma vida com muita aventura, mano. É loucura. É loucura. Mas é a melhor vida que a gente pode viver. É a melhor Ô, vida. Thiago, minha mãe, ela é missionária, né? Ela cuida de uma igreja. Uhum. E vira e mexe aparece pessoas de outro país lá na igreja dela, né? E recentemente apareceu um angolano lá. O angolano, ele não tem moradia aqui em São Paulo. Praticamente, ele ficou o dia inteiro na igreja da minha mãe e à noite ele vai dormir no albergue. Porque minha mãe não permite que ele durma na igreja lá. Uhum. Aí ele fala que a gente é rico. Uhum. Aí eu pergunto pra ele, por que você fala que a gente é rico? Eu falo, não, vocês são ricos aqui, ó. Vocês têm instrumento para tocar, vocês têm um púlpito para falar. Cada culto de vocês aqui, vocês trazem alguma coisinha para comer. De vez em quando vocês têm roupa aqui para poder dar pra gente. Eu falo, mas por quê? Lá onde você estava não tinha isso? Eu falo, não tinha nem 4 paredes pra gente poder cultuar a Deus. A gente tinha lugares lá que a gente cultuava escondido. Aí a gente fica escutando assim, eu fico, tipo, perplexo, tipo, o quanto a gente tem e quanto a gente não sabe dar valor. E a gente só consegue, Douglas, ter essa noção quando a gente para de olhar para dentro e começa a olhar para fora. Você entende? Então, tipo assim, e isso tá acessível, isso é acessível pra gente. Isso é muito acessível. Esse despertar que eu vejo é só quando a gente começa a examinar a palavra. Então, acho que o maior aprendizado que eu tiro do capítulo 6, capítulo 5, né, que a gente leu, do capítulo 5, com a história e com Jesus explicando a missão dele, é como se o centro desse capítulo fosse Jesus falar assim, cara, examina as escrituras. Elas Tipo, ele tá querendo falar, tipo, é tão simples, é só você. Exato, exato, exato. Sabe o que você acha que é impossível de alcançar? Essa sensação de vazio existencial que você tem, que você acha que você só vai buscar se. Não, tá aqui no então. É até dentro da lógica, né? Se então. Tá aqui no então. Tá aqui, você tem. Não, se eu tiver, então vou ser feliz. Se eu fizer, então vou ser feliz. Se tá aqui, ó, tá aqui. Agora, como isso vai se desenvolver, não é uma fórmula perfeita, tá? Como isso vai se desenvolver é muito do relacionamento individual nosso e da nossa jornada com Deus. O que tem salvação, ela tá aqui, em Jesus a gente tem o melhor que a gente pode encontrar nessa vida e na vida futura, quando ele voltar e restaurar tudo, e é isso que é por isso que Paulo, quando tem essa consciência, ele vai falar assim, cara, o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque ele entendeu. E aí, quando ele entende, nossa, tudo muda. Tudo muda. Fechou, turma? Bom demais? Então, ó, 7h57, a gente termina aqui o nosso capítulo 5. Achei massa hoje, percebi vocês bem mais participativos, então acho que a ideia é essa mesmo, é a gente ter uma troca aqui e a gente aprender. Gostei muito dos insights que vocês trouxeram. E aí, se vocês quiserem compartilhar com alguém para participar do nosso grupo, ainda tem capítulo pra caramba aí para a gente discutir na próxima semana. Vou mandar as 2 gravações juntas lá no grupo, tá? Alguém tem algum pedido especial para a gente fazer uma oração aqui? Alguma coisa que vocês queiram compartilhar? Foi falado sobre, né, ali um insight, o desconforto ele gera crescimento, né? E hoje meu líder de GP acabou de pedir para eu levar a palavra na sexta-feira. E eu fiquei extremamente desconfortável, mas faz parte, eu acho, de todo esse processo, né? Com certeza. E oração por isso. Tudo bem, amiga, vai dar tudo certo. O Espírito Santo vai te usar poderosamente na sexta-feira. Amém. Vamos orar. Obrigado, Deus. Obrigado por mais esse encontro. Obrigado porque, nossa, a gente sente a presença do Espírito Santo quando a gente se abre para ouvir, para entender, e a gente se desliga
às vezes, de toda uma cultura estabelecida hoje que vai totalmente contra tudo que está na tua palavra. E às vezes a gente é encharcado, mesmo que a gente não queira, a gente é bombardeado por horas disso que tenta nos afastar. Então hoje a nossa atenção ela é muito roubada para coisas que tentam nos afastar de ti. E esse momento onde a gente toma o controle, guiado pelo Espírito Santo, e entrega esse controle nas tuas mãos através da tua palavra, é o momento em que a gente volta para o que realmente vale a pena. Isso é muito especial, sabe? Que meu coração se enche de alegria. Obrigado pela participação de todos os meus amigos, obrigado por ter juntado a gente aqui nessa sala, que outras pessoas que também querem aprender, que querem ouvir da tua palavra, elas de alguma forma encontrem esse caminho aqui também, e que o Senhor volte logo para nos buscar, e durante essa jornada que a gente siga cada vez tendo mais sede da tua palavra, e que isso nos preencha de tal forma que a gente consiga transbordar para outras pessoas, e que isso as alcance também, e que isso traga o nosso real propósito para essa vida. Fica conosco, abençoe a cada um, as suas famílias, e que a gente tenha uma semana abençoada na tua presença, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, galera. Muito obrigado aí, todo mundo. Deus abençoe. E esse bonitão aí? É o pequenininho aqui. Ah, bom demais.